tribu que no está localizada geográficamente en un lugar, sino diseminada en clanes o familias. Lo que de algún modo cohesiona a esa tribu, que podría desaparecer tranquilamente, es la figura del hablador. El hablador era uno de los indígenas de la tribu que iba de familia en familia, transitando por ahí varios días en la selva de un clan a otro clan, contando las noticias, las novedades, poniendo al día la genealogía de la tribu, una especie de trovador o una especie de periódico ambulante. Esta figura del hablador a mí me parecía como muy interesante, ¿no? como elemento de cohesión, de esa materia escura, escuta, porque además nosotros, que me parece que también tenemos una función que uno podría pensar en términos de restablecer la experiencia rota o amenazada, en términos también de cierta cohesión. Nosotros somos como oidores, ¿no? Así como hay habladores, hay oidores, y en ese sentido hasta creo que recuperamos parte de esa tradición de los chamanes, que también está presente en la novela, ¿no? De una figura que escucha y que restablece lazos para que la tribu siga siendo tribu. Bueno, eso no es. Então, vou deixar aberto um espaço para o pessoal da mesa poder interagir e depois passo a palavra a vocês. Miguel. Bom, a primeira coisa que eu queria dizer é que é um imenso prazer a gente escrever alguma coisa, a gente expressar alguma coisa daquilo que se passa na intimidade da gente e ter a experiência de ser compreendido, né? Que é justamente como eu me vejo diante dos comentários que a Laura e o Mariano fizeram. Eu me sinto imensamente compreendido nas coisas que eu pensei. Quer dizer, a Laura, inclusive, ela interroga alguma coisa acerca do que eu discuto sobre a autenticidade, e ela tem toda a razão na crítica que ela faz, porque o que eu quis dizer não é que ela se revela, que não haja uma positividade que revele. O que eu quis dizer é que ela não esgota tudo que o homem é. Quer dizer, ou seja, não há forma predicativa que esgote tudo que o homem é. Mas você tem toda a razão nas críticas que você fez, porque ao mesmo tempo, aquilo que do homem se revela por uma positividade. Então, quer dizer, o Mariano traz vários comentários sobre o modo com que, sobre os efeitos que a leitura e que o trabalho provocou nele. E eu estava pensando, Mariano, o quanto que essa função do hablador, desse que leva, né? Quer dizer, como muitas vezes a gente tem dificuldades em poder admitir que o trabalho psicanalítico ele se dê e se faça aí. Eu acho que muitas vezes, talvez, mergulhado, afundado numa certa tradição psicanalítica que faz da interpretação, né? Quer dizer, a função maior onde o exercício psicanalítico se dá, muitas vezes essa função de conversar, de leva e traz, onde você está fixando, né? Quer dizer, a palavra ficção ela tem uma etimologia interessante, né? Quer dizer, a palavra ficção vem de fidere, né? Fidere, mas não é fidere no sentido de fixar como você fixa um prego na parede, né? Você pega um prego, fixa o quadro na parede, né? Quer dizer, o fidere da ficção, que dá fixar, ele significa simultaneamente imaginar para fixar, né? Quer dizer, é uma história que você inventa, cuja finalidade é fixar alguma coisa, né? Quer dizer, a partir dali ela tem uma moldura onde ela se realiza, onde ela se encontra, né? E ao mesmo tempo onde ela se perde, né? Senão não seria ficção. Então, eu achei interessante o comentário que o Mariano fez, porque dá, mais uma vez, oportunidade para que a gente quer dizer, encontre e mesmo se abra, né, para um tipo de
de exercício que a clínica psicanalítica ultimamente deseja, que enseja em cada um de nós, deseja também, né? Enfim, em cada um de nós, que é, às vezes, essa função do hablador, onde a gente passa um tempo conversando com os nossos pacientes, coisas que, se nós interpretássemos à luz da tradição psicanalítica, seria certamente algo de uma psicanálise de quinta categoria, né? Porque como que você está conversando com o seu paciente? Então, eu acho interessante, porque às vezes é nessa função de transmitir, né, de transmissão que a fala traz, que às vezes você consegue, quer dizer, introduzir isso que o Green chama desse discurso endereçado a um terceiro, né, em que você estabelece um terceiro a partir de onde, então, uma interpretação possa advir. Muito bom, muito bom. Muito obrigado a vocês dois. Vai, calma aí. Não quero falar. Tem una cosa. No, vamos a dejarlo en el sí. Bueno. Fala um pouquinho, depois a Liana fala. Me resulta... ¿Yo puedo dejar de hablar? Si Miguel deja de hablar, porque me resulta instigante para hablar. Esto que trae de la interpretación. A mí me parece que hay mucho trabajo por hacer por parte de nosotros analistas para pensar la interpretación, ¿no? Porque, ¿qué es la interpretación? Si uno piensa la interpretación desde el lado de las intenciones de interpretar, es una cosa. Si uno piensa la interpretación del lado de los efectos, de algo que adviene a un efecto de interpretación más allá de la intención que uno tuvo, está muy cercano a eso que él traía de hablar y conversar. Hay algo de un efecto interpretativo que se produce más allá que uno haya querido interpretar o no. Y a veces nos esforzamos mucho en formular interpretaciones agudísimas que no tienen ningún efecto, que no existen en tanto tales, ¿no? E que acabam transformando a interpretação numa espécie de anafranil. Bem, Liana Albernaz, eu como Miguel estou assim encantada de poder estar aqui, ouvindo inclusive o Miguel, mas ouvindo a Laura, ouvindo o Mariano, e várias questões me ocorreram, enfim, não vai ser possível a gente conversar sobre tudo que ocorreu, né? Até porque o fluxo de pensamento é muito maior do que a possibilidade da fala. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a Laura ter falado em português. Muito obrigada. Né? Eu sei que é um grande esforço. Né? E me lembrei de uma história, já que estamos falando dos habladores, a respeito dos índios brasileiros e dos rituais de canibalização dos índios brasileiros. Há uma historiadora brasileira chamada Mary Del Priori, que tem um livro que ela pega desde o Brasil Colônia e relata algumas dessas práticas. Despacito, mas Despacito é também. Então, os índios brasileiros, enquanto tinham... Primeiro, os índios brasileiros, eles não tinham chefes, como os índios incaicos, né, latinos, da cordilheira. Eles tinham um sistema de comunismo primitivo. Eles tinham chefes ad hoc para a guerra. E acabava a guerra, acabava tudo, recolhiam os prisioneiros e só comiam os prisioneiros muito valentes, muito valorosos. E não comiam imediatamente. Primeiro ele era trazido à tribo, ele era muito bem cuidado, ele tinha uma mulher com quem ele transava, tinha relações sexuais, fazia filhos, e isso poderia durar um período muito grande, até que num dado dia se marcava a cerimônia para a qual ele se preparava. E no dia que se marcava a cerimônia, ele se transformava no inimigo. Ninguém mais falava com ele, ele era rapidamente morto, e depois ele era deglutido
porque ele era muito valente para incorporar as qualidades do inimigo, como uma homenagem que se fazia. Então eu estou muito feliz porque acho que a Laura está comendo a língua brasileira, a língua portuguesa, né? Então, incorporando. A segunda coisa que eu me lembrei, que o texto do Miguel traz, e que eu acho que a gente não pode deixar de referir aqui, eu ontem lia o novo número da Revista Brasileira de Psicanálise, que tem um artigo do Mezan sobre a história da psicanálise, de alguns grandes pensadores da psicanálise, de 1939, quando Freud morre, e no início da Segunda Guerra. E uma das coisas que me ocorre, porque é um dos movimentos que funda a psicanálise na América Latina, é a Segunda Guerra. É o êxodo dos psicanalistas europeus. E esse êxodo se dá em função da guerra. E a guerra se dá por uma questão da intolerância. Não há mais hospitalidade na Europa para aquele que é visto como estranho. De alguma maneira, nós temos que pensar que hoje, o episódio do naufrágio em Lampedusa, estamos reproduzindo a Europa hoje, a xenofobia na Europa hoje é alguma coisa particularmente assustadora. O ressurgimento das ideologias fascistas e nazistas na Europa hoje é alguma coisa assustadora. A Tessera não é dos países adiantados. A Tessera não está mais nos países, aspas, civilizados. Somos nós que temos a Tessera. Somos nós, e ontem o Paulo falava, né, do Porto do Valongo, que acolheu a tantos judeus, né, foi o porto que mais acolheu judeus no êxodo. De maneira que eu acho que essa é uma questão que a gente, como psicanalista, precisa pensar que o outro, ele pode ser tratado como tão ameaçador e tão desprezível, do qual é retirado a qualidade humana. Né? São baratas, cucarachas, que estão morrendo nas praias. Não é? É alguma coisa sobre a qual nós nada temos a ver. E nós, psicanalistas, temos que lidar com as baratas. Os estrangeiros, né? A fala estrangeira e o estrangeiro em nós. Nós temos que suportar essa situação que não é fácil. Eu acho que o custo é também o custo desse incômodo que cria dentro de nós, desse desejo de expulsar isso que em nós nos habita, né, para que isso não seja projetado no outro, no objeto. Né. A outra coisa que me ocorreu é que há uma música maravilhosa do Arnaldo Antunes e da Alice Ruiz, que a Gal canta, acho que há uns 10 anos atrás, que é Socorro, eu não estou sentindo nada. Que é uma antecipação da DSM-5. É verdade, os artistas... Entendiste? Sim, sim. Antecipação de DSM-5. É uma antecipação. Ela diz, socorro, eu não estou sentindo nada. Socorro, qualquer coisa, há tantos sentimentos por aí, deve haver algum, qualquer um que me sirva. Pelo deserto, eu digo que é uma antecipação, porque essa música vem como esse novo paradigma da felicidade, que é o total esvaziamento. Não é? Bem, tem conversa aí, mas eu queria agradecer aos três que me possibilitaram pensar. A Alice Ruiz, ela tem, enfim, um poema que vai na mesma direção desse que você estava lembrando agora, em que ela diz assim, lembra quando você sentia, e sentir era a forma mais sábia de você saber e você nem sabia? Bom, parabéns à mesa rapidamente. Tá ligado? Parabéns à mesa rapidamente. 3 coisinhas. O que a Liana trouxe sobre esse processo antropofágico das tribos brasileiras, sugiro aos nossos brasileiros e aos estrangeiros que adquiram um DVD chamado Como Era Gostoso Meu Francês.
como Il était bon mon français, que é a história de um francês que foi preso como inimigo e que vai passar por esse processo, mas não sendo ele um indígena da tribo inimiga, como ele lida de um modo perplexo com esse ritual a médio e longo prazo que acaba na canibalização. A segunda coisa que eu queria falar rapidamente também, que a Eliana me fez lembrar, é que muito antes dessa canção havia uma outra música muito antiga que dizia: eu quero qualquer coisa verdadeira, um amor, uma saudade, uma lágrima, né? Serve uma lágrima. Eu quero qualquer coisa verdadeira, uma lágrima também serve, né? E a terceira coisa, voltando ao que foi falado sobre o lugar da interpretação, né? Gostei muito de ouvir o que o Milgar falou sobre a conversa, né? O que já se chamou da clínica privada, que a gente às vezes não publica porque a gente teme que o superego institucional vai dizer: isto não é psicanálise, isto não é trabalho psicanalítico, você está conversando, atuando, fugindo com seu paciente, e às vezes no meio dessa conversa que surge um ato falho, uma inspiração no analista, um ato falho do analista, enfim. Então eu queria lembrar que a gente, em alguma época, estudava e imaginava que a gente um dia ia dar a tal famosa interpretação, como é que chamava? Mutativa, né? Interpretação mutativa, até esqueci o nome. E graças a Deus, eles depois escreveram livros com o título O Conflito da Interpretação, a Violência da Interpretação, e eu acho que é essa questão com a qual a gente se debate, né? A nossa espontaneidade, o nosso sentimento de verdade interior, a nossa confiança no que a gente faz e a nossa enorme desconfiança também no que a gente faz, mas que é nessa tensão que é a única que a gente pode se aproximar do outro, né? Eu acho que é assim, enfim, só se pequenos comentários. Seu Nipo. Só um comentário. Depois Miguel, o Alessandro, por favor. Miguel tinha deixado em aberto também uma pergunta sobre as instituições psicanalíticas, né? O que estamos nós fazendo e que tipo de psicanálise estamos transmitindo, não é? Eu acho a pergunta importantíssima e eu quero justamente nesse momento frisar, né, um determinado fechamento, um aprisionamento, uma esterilização da formação psicanalítica, quando, por exemplo, não é, até professores didatas, não é, se prendem a calendários, não é? Por exemplo, na ocasião de eventos, para não chamarmos eventos, né, na ocasião de seminários como esse que estamos tendo, de ontem à noite e hoje, haver a possibilidade de algum colega, não é, manter, digamos, a agenda, o calendário, não é, oficial de seminários ou coisas que tais, digamos, em conflito com um seminário dessa natureza que traz realmente para um analista informação, uma abertura que certamente ele não vai encontrar em seminários conduzidos por alguém que pretenda, não é, ensinar interpretações fechadas, prontas. É só isso. Bela observação. Alessandro. Bueno, muchas gracias, Miguel y la mesa. Me quedé pensando en algo, tocando lo del canibalismo y la disposición del analista para que se logre un canibalismo inverso, el permitirse ser comido por el paciente, ser devorado en este proceso de la interpretación, la interpretación que se logra, mutativa, que transforma, y sin afán de vulgarizar esto, pero recordaba yo el proceso de preparar los huevos con jamón, con prosciutto, ¿sí? En donde la gallina pone los huevos y se compromete, y sin embargo el puerco es el que se involucra, es el que deja la pierna en el proceso
el analista es así, permite ser comido y devorado. Y a veces hay algunas ficciones que me sorprenden mucho, porque tocaste un tema, Miguel, lo de los pacientes que hablan del suicidio. Creo que más de uno de nosotros aquí hemos tenido la experiencia de que eventualmente incluso lo intentan, y hemos estado al lado de ellos acompañándolos en el hospital después de un intento, en donde nos sentimos más que comidos, nos sentimos vaciados por dentro, absolutamente vacíos, en una desesperación. Y recuerdo mucho cómo llegaba a supervisión un candidato después de otra supervisión, donde me decía: es que me acaban de decir que hay que firmar un contrato con el paciente, un contrato en donde el paciente se compromete a no suicidarse. Para efectos legales el contrato estaba increíble, valía la pena escribirlo y fijarlo como una ficción, ¿verdad?, de lo que nos gustaría. Y es la intención que Mariano mencionaba sobre la interpretación, si era realmente la intención de que no ocurra, y eso es lo que estaba motivando, o qué iba atrás de todo esto, ¿no? Por supuesto que la supervisión terminó siendo algo más catártico entre supervisor y analizando, ¿verdad? Pero pues es el tema, y aprovecho el foro, ¿no? Es el próximo tema del Congreso de FEPAL, realidades y ficciones en Buenos Aires en septiembre del próximo año, y todo esto de alguna manera nos está poniendo en posición para hablar, porque se ha repetido tanto en la mesa y en otras mesas. Pero bueno, nada más. Gracias. Bom, obrigado. Passo a palavra a vocês. Não, infelizmente não vamos ter tempo. Desculpe. Sim? Pode ser mais um. Já questão de tempo. Pode sim, mais uma participação. Já que se falou aqui em obras de arte, estamos falando do diálogo com a cultura, não sei o quê, e eu recentemente, acho que ainda está passando, tem um filme chamado Terra de Ninguém, que eu acho que é uma tradução, que o título, na verdade, é Terra Nuestra. Terra Firme, sei lá, é uma terra. Aí, já é a minha, já foi como eu entendi. Eu entendi como terra nossa, que coisa, eu sou boa gente, não é? Esse filme fala dessas situações dos náufragos que estão saindo de um lugar, procurando outro lugar. Estão procurando ser aceitos, estão procurando a hospitalidade. E não são aceitos. Mas tem todas as tensões, né? Porque alguém se comove e alguém diz: mas não é possível, eu tenho que acolher. E junto com a morte anunciada, porque a minha colega aqui disse: mas isso é uma morte anunciada, quem entra naquele bote é uma morte anunciada. Mas tinha uma mulher grávida. Não é morte, vida, e essa criança nasce, e as coisas... O estar junto que vocês falaram aqui. Alguém só se dispôs, eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas eu tenho que segurar essa onda. Eu tenho que estar junto. E a gente estava falando aqui, esse estar... Essas coisas da psicanálise, morte, vida, estar junto, tão bem expressas nesse filme, e aqui foi falado, eu não resisti de trazer isso também. Tá bom? Obrigado. Então, agora sim, vamos dar por encerrada a mesa. Queria agradecer novamente Laura, Mariano, Miguel, pelos trabalhos, entendendo sempre que as mesas não terminam, as ideias continuam, a gente continua os debates em outras oportunidades. Mas, mesmo assim, obrigado pelo trabalho de vocês.